Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos dando início ao expediente da sessão ordinária do dia 3 de dezembro de 2018. Ocuparei a tribuna para realizar a leitura bíblica e o artigo 83 do Regimento Interno. Alô. 2 Coríntios 10. Assim, eu peço que não me obriguem a ser ousado quando estiver com vocês, servindo-me daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, embora andássemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios faciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver incompleta. Observem o que está evidente: se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu, para edificação e não para a destruição de vocês, não me envergonharei. Não quero que apareça ser meu objetivo intimidar vocês por meio de cartas. Alguns dizem as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é desprezível. Regimento Interno, artigo 83. O presidente ou vereador poderá solicitar a suspensão da sessão nas seguintes hipóteses: 1. Para conhecer ou debater assunto urgente e de relevante interesse público. 2. Para receber autoridades constituídas ou pessoas gradas em visitas à Câmara Municipal. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 26 de novembro de 2018. Boa noite a todos. Ata da sessão ordinária realizada no dia 26 de novembro de 2018. Aos 26 dias do mês de novembro do ano 2018, na Sala Augusto Daré, da Câmara Municipal de Macatuba, localizada na Rua Mato Grosso, número 330, Jardim Panorama, estiveram presentes à sessão ordinária os vereadores Anderson Ferreira, Elaine Correia Santos, Heloísio Antônio Abel, Fabrício José Gino Pereira, João Batista Francisco, Júlio César Sais, Lázaro Diniz Cordeiro, Marcos Góes, Ricardo Genovez, Sebastião Cândido de Moraes e Silvia Cristina Ferreira Pedroso. Havendo número legal em horário regimental, acatando o disposto no artigo 84 do Regimento Interno, o senhor presidente deu início ao expediente da sessão, a qual foi presidida por Ricardo Genovez e secretariada por Júlio César Sais e Anderson Ferreira. Nos termos do inciso 1º do artigo 84 do Regimento Interno, o senhor secretário procedeu à leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 19 de novembro, que, discutida e submetida à votação nos termos do artigo 172 do Regimento Interno, foi aprovada. Acatando o disposto no artigo 114 do Regimento Interno, o senhor presidente deu entrada na proposta de emenda número 1 à Lei Orgânica do Município de Macatuba. A seguir, acatando o disposto no inciso 3º do artigo 84 do Regimento Interno, o senhor presidente efetuou o encaminhamento das seguintes proposituras às comissões permanentes. Projeto de lei número 61, que institui o Programa Voluntário de Desenvolvimento Profissional no âmbito da administração pública do município. Projeto de lei número 62, que institui a política de direitos e deveres dos usuários do transporte público coletivo no âmbito do município.
Projeto de resolução número 5, que cria o Grupo de Trabalho de Racionalização do Estoque de Leis Municipais no âmbito da Câmara Municipal. Projeto de resolução número 6, que cria o Desenvolve Macatuba, Comitê Permanente de Geração de Oportunidades no âmbito da Câmara Municipal. Acatando o disposto no artigo 129 do Regimento Interno, o senhor secretário procedeu à leitura das indicações. Número 262, de Sebastião Cândido de Moraes, solicitando a implantação de melhorias na área institucional Sistema de Reservação de Água. Número 263, de Anderson Ferreira, solicitando a inclusão de um critério social no valor cobrado dos alunos que utilizam o transporte universitário, de tal modo que aqueles que possuem renda familiar menor obtenham um subsídio maior por parte do município. Número 264, de Anderson Ferreira, solicitando a operação tapa-buracos emergencial no trecho da rua Virgílio Enei, compreendido entre a Alameda Tiradentes e a rua João Batista Daré. Número 265, de João Batista Francisco, solicitando a inclusão do trecho da rua Ceará, compreendido entre os números 106 e 290, no rol de vias públicas a serem recapeadas. Número 266, de Elaine Correia Santos e Fabrício José Gino Pereira, solicitando a implantação de projeto denominado Container Cultural. Número 267, de Heloísio Antônio Abel, solicitando que o trator varredora de vias públicas passe a operar em todos os bairros. Número 268, de Heloísio Antônio Abel, solicitando que o transporte circular das 17 espere os funcionários do posto de saúde central Dr. Marco Moreto antes de continuar o trajeto. Número 269, de Heloísio Antônio Abel, solicitando que os veículos que esporadicamente transportam as pessoas moradoras do sítio Tanquinho João Mineto adentrem por mais alguns metros para buscá-los em suas residências, e não mais nas proximidades da vicinal Lauro Perazzoli. Número 270, de Júlio César Sais e Ricardo Genovez, solicitando a adoção do traçado Constantino Croqui anexo na implantação da área industrial, margeando a rodovia Fernando Valese, sugerida na indicação número 168. Número 271, de Fabrício José Gino Pereira, solicitando que conveniados do IANSP possam utilizar o transporte municipal de pacientes. Número 272, de Fabrício José Gino Pereira e Lázaro Diniz Cordeiro, solicitando a implantação de equipamentos para a prática esportiva e de lazer adaptados às pessoas com deficiência em praças e outras áreas públicas. Amparado no disposto no artigo 140 do Regimento Interno, o senhor presidente chamou Anderson Ferreira, Elaine Correia Santos, Fabrício José Gino Pereira, Júlio César Sais, Marcos Góes e Ricardo Genovez para ocupar a tribuna e versar sobre assunto de livre escolha. Amparado no disposto no artigo 86 do Regimento Interno, o senhor presidente deu início à ordem do dia, colocando em deliberação as seguintes proposituras. Nos termos do artigo 126 do Regimento Interno, pedido de informação número 54 de Júlio César Sais, relativo à sistemática usada pelo CISAM no processo de corte do fornecimento de água decorrente de atraso no pagamento da respectiva fatura. Pedido de informação número 55 de Anderson Ferreira, relativo ao terminal rodoviário Fernando Valese Filho. Pedido de informação número 56 de Anderson Ferreira, relativo ao procedimento de liberação e fiscalização de eventos e confraternizações promovidos em imóveis do tipo edícula, quanto ao cumprimento da legislação pertinente. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 149 do Regimento Interno, moção número 11, repudiando o posicionamento dos senadores que votaram a favor do aumento da remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nos termos do inciso 1º do artigo 146 do Regimento Interno, projeto de lei número 54, que altera a lei municipal número 1650, que disciplina o regime jurídico dos funcionários públicos do município de Macatuba e dá outras providências. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 136 do Regimento Interno, emenda ao projeto de lei número 54, que altera a lei municipal número 1650, colocadas em votação nos termos do artigo 172 do Regimento Interno, as proposituras acima relacionadas foram aprovadas. A deliberação do projeto de decreto legislativo número 2, que dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura de Macatuba relativas ao exercício de 2016, foi adiada com base no artigo 176 do Regimento Interno. Nada mais havendo a ser relatado, o senhor presidente deu por encerrada a sessão ordinária, a qual foi transcrita em ata e achada conforme foi assinada pelos vereadores. Acatando o disposto do inciso 1º do artigo 84 do Regimento Interno, a ata está em deliberação. Acatando o disposto do artigo 172 do Regimento Interno, a ata está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados.
Aprovada. Acatando o disposto do artigo 114 do Regimento Interno, dou entrada na seguinte propositura. Projeto de lei número 66 do vereador Marcos Góes assegura matrícula para alunos portador de deficiência locomotora na escola municipal mais próxima da sua residência. Projeto de lei 66/2018. Assegura matrícula para o aluno portador de deficiência locomotora na escola municipal mais próxima de sua residência. A Câmara do Município de Macatuba aprova e eu, prefeito, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica assegurada a matrícula para o aluno portador de deficiência locomotora na escola municipal mais próxima de sua residência. Artigo 2º. O aluno portador de deficiência locomotora apresentará documento comprobatório da residência no município no instante que fizer solicitação da matrícula. Artigo 3º. A escola solicitará atestado médico para comprovar a deficiência alegada, quando o aluno não estiver presente no ato da matrícula. Artigo 4º. As escolas garantirão a permanência de alunos com deficiência locomotora, ficando assegurada prontamente sua matrícula, priorizando a adequação e seu espaço físico para todo o devido acolhimento. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Macatuba, 29 de novembro de 2018, vereador Marcos Góes. Justificativa. Alunos portadores de necessidades especiais, no que tange a deficiência locomotora, devem ser garantidas suas vagas na escola mais próxima do domicílio. Tal medida visa garantir agilidade para os alunos no trajeto de ida e volta da escola, assim como visando a economia no transporte até a escola onde o mesmo obteve vaga. Com a propositura, possibilita-se que o estudante tenha maior celeridade para chegar até a escola e retornar dela, assim como possibilita a garantia do princípio da economicidade dentro da administração pública. Dentro do exposto, encaminho o presente projeto de lei, contando com o total apoio dos meus pares, nobres edis, para aprovação desta propositura. Macatuba, 29 de novembro de 2018, vereador Marcos Góes. Projeto de lei número 67 do vereador Anderson Ferreira normatiza o procedimento de notificação prévio à interrupção da prestação de serviços por empresas operadoras de serviço público de água no âmbito do município de Macatuba. Projeto de lei 67 de 2018. Normatiza o procedimento de notificação prévia da interrupção da prestação de serviço por empresas operadoras do serviço público de água ao âmbito do município de Macatuba. A Câmara Municipal de Macatuba aprovou e o prefeito municipal sancionou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. As empresas de concessão de serviço público de água somente poderão efetivar a interrupção da prestação do serviço em decorrência do inadimplemento do pagamento das tarifas, mediante aviso prévio ao usuário. Parágrafo 1º. O aviso prévio de que trata o caput deste artigo deverá ser emitido com antecedência mínima de 10 dias úteis, à data da interrupção. Parágrafo 2º. O aviso prévio e as notificações formais devem ser descritos de forma compreensível e de fácil entendimento. Parágrafo 3º. Não será admitido para o atendimento a finalidade de que trata o caput deste artigo, mensagem incluída no corpo de outra fatura ou documento acessório. Parágrafo 4º. Da notificação deverá constar detalhadamente os procedimentos que o consumidor deverá realizar e prazos que deverá cumprir para quitar os débitos a tempo de evitar a interrupção do fornecimento. Artigo 2º. O descumprimento do dispositivo desta lei implicará na penalização da empresa prestadora do serviço, de acordo com a legislação vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de publicação, revogadas disposições em contrário. Macatuba, 29 de novembro de 2018, vereador Anderson Ferreira. Exposição de motivos. O presente projeto de lei tem por objetivo normatizar o processo de notificação a ser adotados por empresas operadoras do serviço público de água no município de Macatuba, quando da necessidade de corte do fornecimento em decorrência da inadimplência no pagamento das tarifas. Atualmente, a notificação se dá somente pelo boleto de pagamento de fatura seguinte, ou seja, quando o atraso já conta com mais de um mês. Ocorre, no entanto, que muitos consumidores não se atentam para todas as informações constantes do boleto, podendo levar à suspensão do fornecimento do serviço para um consumidor que apenas se esqueceu de pagar uma conta. Há, inclusive, casos de consumidores que, por engano, pagaram a mesma fatura 2 vezes, deixando de pagar o mês em específico, o que levou à interrupção do fornecimento
retomada apenas após várias regularização e o pagamento da taxa de religamento. Um transtorno perfeitamente evitável, se houvesse bom senso por parte do operador de serviço em estabelecer um canal de comunicação mais eficaz com o cliente. Nesses termos, dada a fundamentação exarada, considerando que a presente propositura encarna a defesa da supremacia do interesse público, trago para análise dos nobres pares, requerendo que desejar que após devida leitura, debate e compreensão, conceda um voto favorável ao presente projeto. Macatuba, 29 de novembro de 2018, vereador Anderson Ferreira. Projeto de resolução número 7 do vereador Anderson Ferreira dispõe sobre a instituição do projeto Escola no âmbito da Câmara Municipal de Macatuba. Projeto de resolução 7 de 2018 dispõe sobre a instituição do projeto Escola no âmbito da Câmara Municipal de Macatuba. O projeto na íntegra vai estar no www.cmacatuba.sp.gov.br. Exposição de motivos. A participação efetiva da sociedade junto aos poderes públicos, em especial o legislativo, deve ser estimulada para buscar o amadurecimento da democracia por meio real, compreensão por parte dos cidadãos e papéis de cada ente público. Assim, é importante que a Câmara de Macatuba viabilize programas e ações voltadas a estreitar relações e ampliar o diálogo com todos os públicos. O projeto Escola, que tem como objetivo viabilizar a visitação dos alunos de escolas do município e Câmara Municipal, visa iniciar esse trabalho ainda na juventude, em uma fase marcada pela formação dos princípios e conceitos que nortearão a vida adulta, buscando oferecer subsídios que tornem possível o pleno exercício da cidadania. Embora algumas escolas, através de professores comprometidos com os aprendizados de seus alunos, já solicitem a visita ao legislativo, é salutar que a iniciativa seja institucionalizada, incentivando novos alunos a conhecer o Poder Legislativo, as funções e obrigações dos vereadores e os meios para a participação do processo legislativo municipal. Ao proceder dessa forma, a Câmara de Macatuba poderá ampliar o número de visitantes recebidos anualmente e garantir apresentações mais robustas e adequadas para cada tipo de público, que visem cumprir uma missão institucionalmente, visivelmente nobre. Nesses termos, dada a fundamentação exarada, considerando que a presente propositura representa genuíno interesse público, trago a presente propositura para análise dos nobres pares, requerendo desejar que, após devida leitura, debate e compreensão, conceda o voto favorável ao presente projeto. Macatuba, 29 de novembro de 2018, vereador Anderson Ferreira. Acatando o disposto no artigo 124 do Regimento Interno, moção número 12 do vereador Anderson Ferreira, aplaude a Secretaria Municipal de Cultura de Lençóis Paulista e todos os seus parceiros pela realização da Feira Integrada de Literatura de Lençóis Paulista, realizada entre os dias 18 e 25 de novembro de 2018 e que registrou a passagem de mais de 18 mil pessoas de toda a região. Moção 12 de 2018. É a literatura o que inevitavelmente faz pensar. É a palavra escrita a que está no livro, a que faz pensar, e neste momento é a última na escala de valores. Assim afirmou o escritor português José Saramago, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1998. Embora seja de pleno conhecimento por parte do poder público, os indicadores que comprovam a convergência entre o nível cultural de uma sociedade e sua capacidade de se desenvolver econômica e socialmente, o Brasil, infelizmente, ainda ocupa uma posição de pouca relevância no cenário global no que diz respeito ao hábito da leitura por parte de sua população, questão que retroalimenta a grave situação do analfabetismo funcional. Nesse sentido, cabe reconhecer com entusiasmo a esperança todas as iniciativas adotadas como propósito de resgatar e valorizar o papel da literatura nos dias atuais. O acesso e o estímulo ao consumo literário devem ser tratados em um nível de elevada importância no âmbito de todos os níveis do governo, e não mais como uma questão complementar ou adormento das políticas públicas, pois se trata de um elemento fundamental para conduzir o desenvolvimento humano em todas as suas perspectivas. Assim, a Câmara de Macatuba aplaude a Secretaria Municipal de Cultura de Lençóis Paulista e todos os seus parceiros pela realização da Feira Integrada de Literatura de Lençóis Paulista, realizada entre os dias 18 e 25 de novembro de 2018, e que registrou a passagem de mais de 18 mil pessoas de toda a região. Macatuba, 30 de novembro de 2018, o vereador Anderson Ferreira.
Acatando o disposto do artigo 129 do Regimento Interno, o senhor secretário fará a leitura das indicações de número 273 a 279. Indicação 273/2018. Indica ao excelentíssimo prefeito de Macatuba, o senhor Marcos Olivato, que institua o programa Passe Cultural no âmbito do município de Macatuba, disponibilizando as linhas especiais de transporte circular para incentivar o acesso à cultura de pessoas que moram nos locais mais distantes, no Teatro Municipal Renata Alice dos Santos do Dovico, mediante negociação com artistas que venham a se apresentar no local. Macatuba, 30 de novembro de 2018, vereador Anderson Ferreira. Justificativa. Embora nosso Teatro Municipal tenha uma boa estrutura para a realização das mais diversas apresentações culturais, é notório que em várias ocasiões, mesmo com apresentações oferecidas gratuitamente, não se consegue a lotação da sala de espetáculos. Assim, uma das alternativas seria oferecer o transporte gratuito em horário especial apenas para as pessoas que tiverem adquirido o ingresso para a atração. Os custos adicionais com o transporte poderiam ser incluídos nas despesas gerais do evento, mediante negociação com o artista ou produtora responsável, apresentada na sessão ordinária dia 3 de dezembro de 2018. Indicação 274/2018. Indica ao excelentíssimo prefeito de Macatuba, o senhor Marcos Olivato, que estude medidas voltadas à reativação da Associação Cultural Evandro Perassoli, a CEP, entidade que por muitos anos foi responsável pela execução dos serviços relacionados à cultura no município. Indico ainda que funcionários da organização Santo Antônio de Ação Social, que estão lotados na área da cultura, sejam transferidos para essa entidade. Macatuba, 30 de novembro de 2018, vereador Anderson Ferreira. Justificativa. Por muitos anos, a Associação Cultural Evandro Perassoli foi responsável por executar as atividades da área cultural no município. Com o encerramento da parceria entre a municipalidade e a entidade, ela deixou de atuar, embora existam informações de que não tenha sido formalmente extinta. Transferir as atividades do OSAS para a CEP tem como principal benefício permitir que os programas e projetos culturais do município tenham acesso às leis de incentivo à cultura, PROAC, ou RUNE, possibilitando a expansão das atividades e a melhoria das instalações com recursos da iniciativa privada, apresentada na sessão ordinária dia 3 de dezembro de 2018. Indicação 275/2018. Indica ao excelentíssimo prefeito de Macatuba, o senhor Marcos Olivato, que oriente todas as secretarias municipais que executem parte de seus eventos nos bairros conhecidos como Altos das Cidades, de tal modo a democratizar o acesso para pessoas que não têm condições de se locomover até o centro da cidade. Macatuba, 30 de novembro de 2018, vereador Anderson Ferreira. Justificativa. A maior parte dos eventos do município ocorre em instalações que foram construídas próximas ao centro. Com o crescimento urbano, no sentido de que se costuma chamar Altos da Cidade, atualmente boa parte da população possui dificuldades em participar de festividades e outras ações envolvidas pela municipalidade, como ocorrerá com o cerimonial de encenação das bandeiras insercíveis ou acender as luzes de Natal, 2 eventos em datas próximas realizados em localidades voltadas para o centro, apresentado na sessão ordinária dia 3 de dezembro de 2018. Indicação 276/2018. Reitero ao excelentíssimo prefeito de Macatuba, o senhor Marcos Olivato, o solicitado nas indicações 96/2017 e 39/2018, relativo à capinação e desimpedimento do acostamento da rodovia vicinal Lauro Perassoli, no trecho compreendido entre o dispositivo acesso José Chalita e rodovias de Mateus. Macatuba, 30 de novembro de 2018, vereador Heloísio Antônio Abel. Justificativa. Nas sessões ordinárias realizadas nos dias 3 de abril de 2017 e 5 de março de 2018, apresentei indicações 96 e 39, respectivamente solicitando a capinação e desimpedimento do acostamento da rodovia vicinal Lauro Perassoli, no trecho compreendido entre o dispositivo de acesso José Chalita e rodovias de Mateus. Há tempos que o acostamento daquele trecho da rodovia está tomado pelo mato, que vicejou ainda mais em razão de recentes chuvas, sendo urgente a realização do serviço de capinação, apresentada na sessão ordinária realizada dia 5 de março de 2018. 3 de março de 2018. Desculpa, pessoal, 3 de dezembro de 2018. Indicação 277 de 2018. Reitero ao excelentíssimo prefeito de Macatuba, o senhor Marcos Olivato, a solicitação da indicação 66/2017, relativa à substituição dos brinquedos que compõem o parque infantil existente no Centro de Apoio e Recreação do Trabalhador Dr. João Carlos Web. Macatuba, 30 de novembro de 2018, vereador Heloísio Antônio Abel.
Justificativa. Na sessão ordinária realizada dia 13 de março de 2017, apresentei a indicação número 66, solicitando a substituição dos brinquedos que compõem o parque infantil existente no Centro de Apoio de Recreação do Trabalhador Dr. João Carlos Webb. À época, alertei que, apesar de encontrarem em péssimas condições de conservação, muitos irremediavelmente destruídos, os brinquedos daquele parque infantil continuavam a ser utilizados expondo as crianças a acidentes graves. Apresentaram a sessão ordinária dia 3 de dezembro de 2018. Indicação 278 de 2018. Indica ao excelentíssimo prefeito de Macatuba, senhor Marcos Olivato, implantar operação de retirada de tocos de árvores em vias públicas. Macatuba, 30 de novembro de 2018, vereador Júlio César Sais. Justificativa. As prefeituras de diversos municípios adotaram a operação Arranca-Toco para a retirada dos restantes de árvores que foram abatidos em vias públicas. São tocos que danificam as calçadas e prejudicam a acessibilidade dos pedestres. Sendo a retirada do toco de árvore uma operação que geralmente requer utilização de maquinário, os custos para sua execução acabam ficando acima de condições financeiras do proprietário do imóvel. Apresentada na sessão ordinária realizada dia 3 de dezembro de 2018. Indicação 279 de 2018. Indica ao excelentíssimo prefeito de Macatuba, senhor Marcos Olivato, instituir a cobrança pela ocupação do uso e espaço de solo em áreas públicas municipais pelos postes fixados em calçadas e livradouros, de propriedade da concessionária de energia elétrica que os utiliza. Macatuba, 30 de novembro de 2018, vereador Marcos Góes. Justificativa. Diversos municípios instituíram a cobrança pela ocupação do uso de espaço de solo em áreas públicas municipais pelos postes fixados, em calçadas e livradouros, de propriedade de concessionárias de energia elétrica e os utiliza. Os postes de transmissão de energia elétrica são usualmente alugados para empresas de telefonia, de fibra ótica e tantas outras que necessitam de uma forma segura de transmissão de dados, representando uma importante fonte de renda para a empresa concessionária. O entendimento geral é que, enquanto que os municípios contribuem com seus impostos para a ocupação do solo através do imposto predial e territorial urbano, nada mais justo que a concessionária de energia também pague pelo solo que ocupa. Apresentaram na sessão ordinária dia 3 de dezembro de 2018. Acatando o disposto do artigo 140 do Regimento Interno, procederei à chamada dos vereadores inscritos para versar sobre assunto de livre escolha. Silvia Pedroso. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores e a todos que acompanham esta sessão nesta noite. Dois motivos me traz à tribuna nessa noite, dois assuntos. O primeiro assunto é sobre a ambulância que nós conseguimos que chegasse até o município, né? Foi um pedido que eu fiz ao deputado Ricardo Izar. E peço para o Anderson, dá para colocar a foto, Anderson? Há 15 dias, né, já é do conhecimento de todos aqui, mas é uma prestação de conta também para a população, né? Chegou a ambulância que tanto esperávamos, que vem atender a demanda do nosso município, né? Saúde. Então, eu agradeço ao deputado Ricardo Izar e, com certeza, né, será de grande valia, grande benefício para o nosso município. Um deputado que tem estado mesmo de mãos estendidas, tudo que é possível, ele tem nos atendido, certo? E o outro assunto, eu quero aqui parabenizar o evento que foi realizado ontem, lá próximo da rodoviária, da Praça dos Trailers. Quero parabenizar a primeira-dama, a Edilene Olivato, pelo seu desempenho, pela equipe que ela tem, as multiplicadoras que participaram desse projeto tão importante, um projeto do governo do Estado de São Paulo, denominado o Acender das Luzes do Natal Espetacular. Foi uma festa linda. Eu vi só alguns dos colegas lá ontem à noite, não sei se todos puderam estar, mas a quantidade de pessoas que esteve presente ali foi muito significante, não é? E a gente via no rosto das pessoas a alegria, as crianças participando, não é? Gostei muito porque a abertura falou do verdadeiro sentido do Natal, o Natal cristão, né? Que é o nascimento de Jesus. Então, parabenizo também os alunos da Escola do Dr. Osmar, que participaram daquele teatro, transmitindo a mensagem do Natal.
E também as atrações que tiveram ali, né? O robô de LED, que as crianças vibraram ao ver o robô, a máquina de neve lá ao lado da casinha do Papai Noel, o Papai Noel, não é? E hoje eu encontrei várias pessoas que me disseram: Silvia, que festa linda, não é? Com certeza muitos falaram para vocês também. Então, parabenizo aqui a todos. Teve muitos voluntários que dedicaram ali o seu tempo, né, também, para que aquela decoração das praças da rodoviária ficasse tão linda, utilizando garrafas PETs. Então, quero mais uma vez parabenizar, né, e que o Natal é uma data muito importante, né, é uma festa muito linda mesmo que nós devemos celebrar. Muito obrigada. Obrigado, Silvia. Marcos Góes. Boa noite, senhor presidente, companheiros de trabalho, ao público que está nos assistindo e acompanhando pela minha rede social. Primeiro eu quero... São alguns assuntos aqui, presidente, talvez eu demore um pouquinho aqui, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu quero agradecer, fazer meus agradecimentos ontem do projeto social que foi inaugurado, ali na José Cruzerá. Quero agradecer algumas pessoas aqui. Primeiro, você, Anderson, pela colaboração com o som. Muito obrigado. A Lu Martins, do CMDCA, que esteve presente. O Lions Clube, representado pelo seu Walter, presidente. O Léos, do Lions. O prefeito Marcos, o vice Amauri. Colegas vereadores que estiveram presentes. O time do Bem Bolado, que ajudou muito e o João faz parte, João, lá para que esse projeto também se realizasse, o Adriel da academia, enfim, todos que estiveram presentes ali e que torceram para que esse projeto desse certo e continue dando certo. Nasceu aqui com um projeto de lei, um sonho do nosso companheiro Fubá. Agradecer Lazão, Fabrício, que ao decorrer de todo esse tempo aí do projeto, sempre esteve presente ali no Mário Rosa, ajudando com alimentação para as crianças, enfim. Às vezes a gente até esquece de falar alguns nomes. Então, através desse projeto que nós temos em Macatuba hoje, do sonho do nosso companheiro Fubá, eu queria abordar também e falar em cima, Anderson, de uma indicação que você fez hoje, que eu achei bastante pertinente, que é a indicação de número 273, onde você pede para que o prefeito, né, ele institua um programa. Eu acredito que seja para que as pessoas dos bairros mais distantes possam estar descendo ao teatro. Bom, o que acontece é o seguinte: alguns municípios não entendem a força que tem o terceiro setor. O terceiro setor hoje, principalmente voltado a projetos sociais, onde tem o apoio dos municípios, dá muito certo e desafoga a cultura da nossa cidade. Ou seja, trabalhando em parceria, o prefeito que tenha realmente no coração a vontade e o desejo de ajudar o terceiro setor, tudo dá certo. As crianças mais necessitadas têm o seu atendimento, as mães que precisam deixar os seus filhos nas creches e às vezes não encontram vagas, ela coloca no terceiro setor. Um terceiro setor bem organizado e com apoio da prefeitura, apoio da cultura, da educação, ela só vem a ajudar. E hoje nós temos em Macatuba um terceiro setor. Então eu quero chamar a atenção do prefeito Marcos Olivato, da Lara, da secretária de Cultura, da Juscelene da Educação, que esse terceiro setor que se abriu, que foi inaugurado ontem em Macatuba, está sendo finalizada todas as documentações, tá? Vai ser um projeto social, vai ser uma filial de um projeto que existe em Uberaba, e que lá em Uberaba funciona de uma maneira espetacular, onde a prefeitura ajuda, a Secretaria de Educação ajuda através de verba e a Secretaria de Cultura também ajuda através de verba. Por quê? Porque toda a documentação está correta de acordo com o que o órgão federal e o estadual pede.
até as emendas federais e estaduais, nós, como vereadores, vamos conseguir destinar para esse terceiro setor que existe hoje. Então, é um passo que foi dado. Os louros são todos para o companheiro, o que sonhou com isso, que foi o Fubá. Nós apenas, né, João, fomos, Fabrício, Lazão, fomos instrumentos aqui na Câmara de ter aprovado o dia da capoeira, enfim. Tudo se iniciou através dele. Então, eu quero pedir para que o prefeito, para que os órgãos aí que trabalham de encontro com isso, tomem bastante cuidado assim, e não deixar que esse projeto se esfrie e eu termine. É um começo que tem que ir para sempre, e um começo que eu tenho certeza que vai dar muito frutos aqui na nossa cidade, principalmente para aquelas crianças, aqueles pais que não encontram vaga nas creches, não encontram as vagas. Então, eles vão ter oportunidade, a partir do momento que estiver trabalhando redondinho, deixar os seus filhos naquele local que ficou um local lindo. Agradecer também o Lucas, que é um rapaz que, além de empregar bastante gente em Macatuba, ele está sempre aí de braços abertos em ajudar. E não foi fácil, sei que não é fácil um empresário ceder um espaço daquele de graça para que o sonho desse projeto se realizasse. Tive algumas reuniões com ele, junto com o Fubá, e graças a Deus deu certo. Pois não, Elaine? Marcos, eu queria saber, gostaria de saber, para me informar melhor também, a idade que essas crianças vão ser atendidas. Você sabe informar? Então, Elaine, agora, o que vai acontecer? O estatuto, né, de Uberaba, inclusive o mestre Café, que é o dono do projeto Leão Uberaba com a esposa, ele vai estar encaminhando toda a documentação, o estatuto, foi muito corrido, então o importante era fazer a inauguração. A hora que tiver o estatuto nas mãos, a gente vai estar passando tudo certinho para a população, aí eu prometo passar para você, para que você possa estar nos ajudando também. Tá bom, muito obrigada, viu? Então, tá jóia. Então, eu queria passar algumas fotos, Anderson, do projeto de ontem. Paga aí, Rafa, por favor. Então, foi bem rapidinho, mas é assim, aí vocês podem observar que foi mais voltado para a capoeira, mas a intenção, Elaine, não é só capoeira. A gente conversou, inclusive até o seu Luiz esteve presente lá, dando algumas ideias, é criar algumas oficinas. Mas para criar essas oficinas, é claro que nós vamos precisar muito do poder público. Tá? Bom, esse é um assunto. Agora eu quero falar a respeito da minha indicação. A indicação de número 279, onde eu peço para que o prefeito estude a possibilidade de estar cobrando sobre o espaço que essa companhia CPFL, que presta um péssimo serviço para os municípios e para Macatuba, possa estar cobrando, ver a possibilidade de estar cobrando um aluguel daquele poste que é instalado na frente da casa dos munícipes. Por que eu fiz essa indicação? Eu conversei com o jurídico me disse da casa que talvez não seria conveniente o vereador colocar isso em pauta, e sim o prefeito. O que acontece é o seguinte: todos os postes que são colocados nos municípios são realocados por essa companhia. Eles ganham, além de cobrar um absurdo da energia, eles ganham dinheiro na relocação dos postes para as companhias telefônicas. O município tem que pagar a CIP,
que dá em média R$16 para cada residência em Macatuba. Então, por que deles não pagarem também o aluguel do espaço do IPTU que o munícipe tem, que paga em frente à sua casa? Se a gente fizer uma conta básica de 3 mil, vamos imaginar que tenha 3 mil postes na nossa cidade. R$5 por poste, Anderson, vai dar uma média de, eu até anotei aqui, era 180 mil no ano. 180 mil no ano, 15 mil no mês e 180 mil no ano. Então, nada mais justo. Se houver essa possibilidade, eu vou ficar em cima disso, porque eu tenho aqui, ó, projeto de lei de Sumaré. Foi aprovado e sancionado pelo prefeito, já está em pauta. Lençóis Paulista, Tipó entrou, foi aprovado e sancionado. Eu estive em Lençóis hoje para conversar sobre isso, eu não consegui detalhes, mas foi aprovado e sancionado. Então, se nós conseguirmos isso aqui na nossa cidade, são mais 180 mil reais nos cofres, se cobrar R$5 por poste. Por poste. Então, eu acho bastante interessante que o prefeito veja isso com bastante carinho, o jurídico da prefeitura. Se existir a possibilidade dele estar enviando para a gente, que a gente vote isso e faça essa péssima prestadora de serviço, a CPFL, pagar pelo que ela realoca aí nas residências dela. Nada mais justo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Não, era só isso mesmo. E dizer que eu não vejo a hora de acabar esse ano as sessões. Eu não vejo a hora de nós termos a última sessão, acabar logo esse recesso. E já vou falar para os colegas. Acabando esse recesso, eu não sei se algum colega vai vir junto comigo, mas eu vou pedir para que seja terminado o recesso de julho. Tá? Nós temos que trabalhar aqui, tem bastante serviço para a gente. Então, 2 férias no ano, eu já abordei esse assunto e ficou por isso mesmo. 2 férias no ano eu acho muito para nós, vereadores. Então, que tire o recesso do meio do ano também. Isso daí é um assunto. E as demais coisas, voltando o recesso aí, eu tenho certeza que essa casa vai estar sempre cheia. Tem muito assunto polêmico para ser abordado aqui. E eu vou começar a abordar. Muito assunto polêmico. E eu vou começar a abordar. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então vai começar a dar em Francisco também. Obrigado. Obrigado, Marcos. João Batista Francisco. Boa noite, presidente, amigos da mesa, amigos vereadores e os amigos que se faz presença. Presidente, eu quero estar falando, presidente, sobre essa alça de acesso, onde fica lá em cima, próximo à passarela, que dá acesso à rodovia Os de Mateus. Eu vejo lá que essa alça está bem ruim e a prefeitura não tem condições de arrumar, porque não faz parte da prefeitura, até porque não tem a documentação necessária. E como nós fomos por esses dias lá no DR, nós fizemos uma solicitação que fizesse a limpeza da rodovia, que pusesse o guarda-reio. Então, eu queria até convidar também o companheiro Ricardo, Julinho, para que nós fizemos outro ofício de novo e levamos até o DR para poder legalizar essa saída que dá acesso à rodovia, tanto para entrar quanto para sair, para desafogar o trânsito do trevo lá de cima. E também o companheiro Marcos já mencionou, eu queria parabenizar o Fubazinho pelo Centro Cultural da Capoeira e todos os companheiros que deram um apoio para ele, que ele pudesse realizar esse sonho dele. Tenho certeza que muitas crianças vão ser beneficiadas por esse projeto. E mais uma coisa também que eu queria estar dizendo, a Silvia comentou, Silvia? Essa festa que foi realizada na avenida ali foi muito bom mesmo, Esse acendimento da luzes natalina na Praça do Trailer, e agradecer aos patrocinadores, os voluntários que deram esse apoio, para que isso pudesse acontecer. E nunca vi a avenida tão cheia de gente como eu vi ontem. Fiquei muito contente e queria também pedir para o prefeito organizar, se acertar, para nós podermos estar fazendo também uma outra dessa na virada do ano, que muitos jovens que às vezes pega a rodovia, sai distante, para poder estar distraindo, fazendo a virada do ano.
É só isso. Só queria agradecer a todos. Pedir para que dê certo para a virada do ano também. Muito obrigado. Pela ordem, João. João, você comentou da DR, né? Nós temos aí uma visita. E lembrar também que agora achamos um outro ponto, né? Que os carros estão caindo, que é naquela curva sentido Lençóis, sentido Macatuba, quando faz aquela rotatória. Já teve 2 carros praticamente uns 15 dias atrás. Então, nós vamos também estar pedindo guarda-reio para aquele local que já aconteceu pelo menos 2 vezes que a gente sabe, né? E ali também está um lugar perigoso. Eles já atenderam alguns guarda-reios, né? Agora nós precisamos estar também em mais algum lugar aí que apareceu, né? Legal, acho que é interessante, né? Aproveitar a viagem. Nós já fazemos os 2 pedidos também. Tá ok? Muito obrigado, gente. Obrigado, João. Fabrício José Gino Pereira. Boa noite, presidente. Cumprimento na sua pessoa os demais caros vereadores, pessoal que está nos assistindo na internet, quem está presente aí. Rapidamente aqui, eu gostaria de agradecer também ao prefeito Marcos Olivato por ele ter sancionado o projeto de lei número 58, que passou pela 2ª votação nessa casa dia 12 de novembro. Nós estivemos lá, se eu não me engano, na terça-feira. Convidamos então, eu, o vereador Anderson, no caso, né? Convidamos então a cidadã Elisa. Bom, importante falar antes, né? O projeto que dá prioridade de atendimento às pessoas com colostomia, que utilizam a bolsa, né? Radioterapia, que fazem a quimioterapia, enfim, esse projeto dá prioridade a essas pessoas. E na terça-feira o prefeito sancionou, nós convidamos a Elisa, que tem um pai que tem a bolsa de colostomia, enfim, nada mais justo que agradecer o prefeito aqui por isso. Outra coisa, Marcos, você falou do terceiro setor, realmente, né, nós vemos a importância, e eu lembrei aqui do projeto Impacto também. O projeto Impacto ele vai ter 1 ano de utilidade pública o ano que vem, e com isso ele vai fazer parte aí do terceiro setor, que vai poder angariar recursos, creio federal, estadual, até mesmo no âmbito municipal. E aproveitar, logicamente, para parabenizar o nosso amigo Fubá. Eu estive presente, como o Marcos explanou bem aqui. É um menino que merece, realmente é um sonho que ele está realizando. Eu, quando estive na Secretaria de Esportes, eu também pude dar uma força para ele na época. Mas, enfim, a gente tinha um pouco as mãos atadas, mas conseguimos ali, na medida do possível, ajudá-lo. E hoje ele realizou ontem ele realizou um sonho, né? E o importante disso tudo realmente é a força que a prefeitura tem através disso. Nós vemos aí também um exemplo clássico aí, a dona Queca, que tem a ONG, que também ajuda, né? De maneira por fora, como se diz, do terceiro setor, a prefeitura, porque sem essa mulher, nós imaginamos o tanto de trabalho que a prefeitura ia ter. Então, tem diversos exemplos aí que nós podemos citar aqui. Parabenizar também muito o Lucas, do Azulão, você falou muito bem, Marcos. Eu também preciso parabenizar ele, que é sempre um cara que é parceiro da cidade, parceiro da prefeitura. Eu mesmo pude contar com ele algumas vezes quando secretário, na minha época. É um rapaz sem palavras. Ele não mede esforços. Quando ele vê que a coisa é séria, ele realmente ajuda. E eu acredito muito nisso. A parceria com o empresariado local, a prefeitura tem que realmente ver esse lado, porque são parceiros realmente do município. O Lucas, entre eles, é um cara que mais se destaca ajudando o nosso município, mas também devemos falar de alguns outros ali que foi mencionado para ajudar o projeto do Fubá ontem, algumas empresas também. Eu não vou falar de todos, que eu posso aqui esquecer de algumas, mas enfim, vislumbramos que o município nosso
realmente tem parceiros e precisa ser feita uma política melhor com esse pessoal, que são os empresários da cidade. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Fabrício. Anderson Ferreira. Boa noite, senhor presidente, amigos vereadores, vereadoras, aos que acompanham a sessão aqui na Câmara ou pela internet. Bom, sobre o terceiro setor, o Marcos, Fabrício, vocês que abordaram aqui esse tema, eu acho que o terceiro setor, muitas vezes, ele é mais legítimo do que a própria prefeitura, porque o terceiro setor ele surge de uma forma espontânea. Né? Ninguém foi lá e impôs aula de capoeira para garotada ou jiu-jitsu. Né? São pessoas que se agruparam espontaneamente e isso passou a acontecer e aí a necessidade de ter o apoio do poder público. Então, muitas vezes, o terceiro setor ele é mais legítimo, na minha opinião, do que a própria administração para fazer esse tipo de programa. Eu vou falar aqui sobre as indicações que eu fiz hoje referente à cultura. Na verdade, sim, eu já fiz algumas vezes aqui outras indicações nessa área. Outros vereadores já fizeram também na área da cultura, porque eu acho importante a gente trazer esse tema para debate, porque as pessoas às vezes acham que cultura é um negócio acessório, é um negócio que tem uma importância menor dentro do município. E eu não vejo por esse lado, e vários estudos não vêm por esse lado. Se você pegar os estudos que mostram, que compara o nível cultural da população com o desenvolvimento econômico, você vai ver que onde o nível cultural é maior, o desenvolvimento econômico também é maior. Isso porque pessoas que têm acesso à cultura têm uma formação mais rica, né, têm condição de escolher melhor, de planejar melhor a sua vida. Então, a cultura tem um papel muito importante para a formação de uma sociedade melhor. Né? E essas indicações, elas são basicamente relacionadas ao acesso. Né? Que a gente vê assim, a gente vê muitas vezes, tem uma peça no teatro e vários lugares ficam vazios. Então, aí fica aquele negócio, né? Não, o povo reclama que não tem nada, quando tem, ninguém vai. Então, a gente precisa não só cuidar do espaço físico do teatro e de trazer as atrações, mas trabalhar para incentivar as pessoas a acompanhar essas atrações culturais. Né? Então, é um trabalho que, infelizmente, o Macatuba perdeu. Porque, se a gente for ver o nosso teatro, ele tem 20 anos, mais de 20 anos já. Né? A ACEP, que é o tema da outra indicação que eu fiz aí, a ACEP teria mais de 20 anos também se ainda existisse. Né? Então, se nós tivéssemos mantido isso, essa política cultural, desde a época do governo do Dr. João, né, que foi um visionário naquela época, eu acho que a gente teria hoje uma sociedade muito melhor do que nós temos. O outro ponto é referente justamente à ACEP, né, na parte de captação de recursos. Eu lembro que no ano passado, a primeira indicação número 1 de 2017, é uma indicação da minha autoria, que eu sugiro ao prefeito, ao executivo, que ele constitua um grupo para estudar as leis de incentivo cultural, incentivo esportivo, enfim, as leis de incentivo fiscal para captar recursos junto das empresas. Isso, em fevereiro de 2017, foi feita essa indicação. Porque muita gente vai olhar as indicações referente à cultura, sobre você descentralizar, promover o acesso, vai falar, pô, o vereador indica que faça as coisas, mas não fala de onde vem o dinheiro, como eu já escutei algumas vezes que eu fiz algumas indicações. Eu já fiz indicações também, como é essa primeira do ano passado, dizendo onde tem o dinheiro. Né? E essa experiência com relação às leis de incentivo, eu tenho por conta do meu trabalho, da empresa que eu trabalhava, é uma das grandes patrocinadoras dos eventos culturais e esportivos. E a gente tem que olhar para casos de sucesso. E o maior caso de sucesso, na minha opinião, nesse ponto, é Lençóis Paulista, uma cidade vizinha nossa aqui, que soube aproveitar muito bem as leis de incentivo fiscal para captar recursos junto das empresas e investir no desenvolvimento das suas atividades. Eu peguei aqui um número, o Teatro Municipal de Lençóis Paulista, que foi entregue no final de 2016, ele custou R$ 7.200.000. Então, uma obra de mais de 7 milhões, dos quais 75% foi dinheiro da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, que é aquela que as empresas fazem a doação e depois abate isso no imposto de renda. Eu não tenho dúvidas de que as empresas que têm condição de doar, elas preferem fazer a doação e deixar esse recurso aqui do que mandar esse dinheiro para o governo federal e não ver resultado nenhum. Então, nesse sentido, que ter uma entidade no município é fundamental, porque tanto a Lei Rouanet, que é do governo federal, quanto o PROAC, que é do governo do estado, ele não permite que o dinheiro seja passado diretamente para a prefeitura.
tem que ter uma entidade, né, que faça esse meio campo. Lá no caso de Lençóis, eles constituíram a Associação Lençoense de Incentivo à Cultura. Então, essa associação ela foi responsável pelo projeto de construção do teatro e hoje ela é responsável por contratar todas as peças e atrações que vão para o Teatro Municipal de Lençóis. Então, é por isso que o Teatro de Lençóis sempre tem atração, porque tem essa associação praticamente mantida com dinheiro de incentivo fiscal que faz, né, a coisa acontecer. No caso da CEP, pelo que me consta, ela não foi extinta oficialmente. E por que resgatar a CEP e não criar uma entidade nova? Porque as duas formas aqui de captação de recursos exigem que a entidade tenha, no mínimo, 2 ou 3 anos de funcionamento, né? A CEP, com mais de 20 anos, já cumpriria isso, desde que fosse reativada. Então, é nesse sentido. O dinheiro... não é fácil conseguir o dinheiro, nem da Rouanet, nem do PROAC. Agora, quem não tenta, né, com certeza não vai conseguir. Então, é nesse sentido que eu acredito que a gente precisa olhar para a cultura com esse foco de democratizar o acesso, incentivar o acesso, né, e buscar recursos onde não tem. A Secretaria de Cultura aqui do município fez um trabalho muito bom em conseguir o recurso para a reforma do teatro, lá pelo FID, né, da Secretaria de Justiça, mas a gente precisa avançar mais, principalmente na oferta de atrações culturais aqui no município. Então, é nesse sentido que foram apresentadas essas indicações. Muito obrigado. Claro. Em relação à demora da Lei Rouanet, em relação à demora de você conseguir a aquisição das emendas, né? A gente tem que torcer também para que o governo municipal seja parceiro do governo estadual ou federal, porque senão a política entra no meio, infelizmente. Eu me lembro que, quando todas essas conquistas lá de Lençóis Paulista, a Bel era PSDB, tinha o deputado Pedro Tobias, que é PSDB, e o Geraldo Alckmin, PSDB. Agora eu pergunto, será que com o PSB, o governo, se fosse hoje o governo do PSB e o governo PSDB no Estado, essa verba viria realmente? Eu falo isso por causa da sujeira que existe na política. O partido PSDB, eles ajudam primeiro quem está no governo junto com eles, os prefeitos do PSDB, deputados do PSDB, tudo bem, mas será, fica essa interrogação, será que se fosse hoje o PSB, toda essa verba teria vindo? Eu tenho certeza que não, Anderson. Eu tenho certeza que segurariam lá em cima. Pode ser que eu esteja enganado. Pelo que me consta, está falando agora como quem fazia parte da empresa que patrocinava, pelo que me consta, não tem gerência política nas leis, no dinheiro liberado nas leis de incentivo. A não ser que exista dentro do Ministério, por exemplo, algum tipo de favorecimento, como a gente vê em alguns casos para grandes artistas que não precisam de Lei Rouanet para gravar disco, para fazer show, e acaba pegando esse dinheiro que poderia ser, né, encaminhado para os municípios, para projetos menores. Agora, primeiro, antes de pedir dinheiro, pedir o recurso, precisa ter projeto. Então, eu acho que Lençóis Paulista foi competente em ter o seu projeto e se estruturar para isso. Porque se não tivesse o projeto e se preparado para pedir o recurso, aí não adiantaria nem partido político fazer o... Mas eu não acredito na ingerência ou interferência de partido político. Ainda mais vindo do PSDB. A gente tem experiência aí, eu sinceramente, a descrença na política é tão grande de todos que eu não acredito. Tomara que não, mas eu não acredito em nenhuma interferência, ingerência em projeto. Basta, a gente tem um exemplo aqui em Macatuba. A gente tem um exemplo grande aqui. O presidente sabe disso, os colegas sabem. As casas eram para ter saído faz tempo. Era para ter saído faz tempo. Não vou nem me aprofundar nesse assunto. Bem, obrigado. Obrigado, Anderson. Amparado no artigo 86 do Regimento Interno, dou início à ordem do dia, colocando em deliberação as seguintes proposituras. Pedido de informação
Acatando o disposto no artigo 126 do Regimento Interno, pedido de informação número 57 do vereador Anderson Ferreira, solicita informações sobre o transporte intermunicipal de estudantes. Pedido de informação 57/2018. Senhor Prefeito, para fins de compreender o cenário e propor medidas que visem reduzir a inadimplência no pagamento realizado pelos usuários do transporte intermunicipal de estudantes, amparado no disposto do artigo 126 do Regimento Interno, este vereador solicita dos bons préstimos de Vossa Excelência para que envie as seguintes informações dos anos 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. 1. Evolução do número de inadimplentes com os valores devidos ao município. 2. Registros das renegociações efetuadas no período que resultaram na quitação com demonstração dos encargos cobrados. 3. Registros e inscritos na dívida ativa em decorrência desse serviço. Macatuba, 30 de novembro de 2018, vereador Anderson Ferreira. Acatando o disposto no artigo 172 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada em única votação. Regimento do vereador Anderson Ferreira requer a concessão do diploma, é no número 1 esse requerimento, tá? Requer a concessão do diploma do mérito legislativo Orlando Bozan ao projeto Família Impacto. Requerimento número 1/2018. Senhor Presidente, o projeto Família Impacto nasceu dentro do batalhão da Polícia Militar de Macatuba e reúne participantes do jiu-jitsu que têm o desejo de treinar e ensinar essa modalidade esportiva para mais pessoas. A quantidade de alunos cresceu rapidamente, e isso somente foi possível por meio do trabalho de voluntários e voluntárias que amam o esporte e não medem esforços para acolher todos aqueles que o procuram. Foi assim que o projeto se tornou uma das mais importantes opções para que crianças e adolescentes macatubenses pudessem melhorar a condição física e conquistar os benefícios que o esporte traz para a vida: disciplina, dedicação e respeito. Com o passar do tempo, a modalidade do kickboxer também passou a ser oferecida, e diversos troféus e medalhas foram conquistados em campeonatos disputados, provando a qualidade técnica e esportiva do projeto Impacto, na formação e aperfeiçoamento do esportista. Para atender com mais conforto os praticantes, atualmente os alunos aconteceram antigo Clube Jacarandá, tendo na paixão de voluntários os alunos essência para continuar crescendo. Em conformidade com o parágrafo 1º da Resolução 2 de 2009, este vereador requer a concessão do diploma de mérito legislativo Orlando Bozan ao projeto Família Impacto. Macatuba, 30 de novembro de 2018, vereador Anderson Ferreira, vereador Fabrício Giardino Pereira. Acatando o disposto no inciso 1º do artigo 146 do Regimento Interno, projeto de lei número 59 do Executivo dispõe sobre ruídos urbanos e proteção do bem-estar e sossego público no município de Macatuba. Acatando o disposto no artigo 172 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada em primeira votação. Projeto de lei número 62 do vereador Anderson Ferreira dispõe sobre a instituição da política de direitos e deveres dos usuários do transporte público coletivo no âmbito do município de Macatuba. Acatando o disposto no artigo 172 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada em primeira votação. Projeto de resolução número 5 do vereador Anderson Ferreira dispõe sobre a criação do grupo de trabalho de racionalização do estoque de leis municipais no âmbito da Câmara Municipal de Macatuba. Acatando o disposto no artigo 172 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada em primeira votação. Projeto de resolução número 6 do vereador Anderson Ferreira dispõe sobre a criação do Desenvolve Macatuba, Comitê Permanente de Geração de Oportunidades no âmbito da Câmara Municipal de Macatuba. Acatando o disposto no artigo 172 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada em primeira votação.
Projeto de lei número 60 do vereador Anderson Ferreira e Marcos Góes dispõe sobre a instituição do programa de combate às pichações no âmbito do município de Macatuba. Acatando o disposto no artigo 172 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada em segunda votação. Nada mais a ser tratado, dou por encerrada a presente sessão. Palavrinha de